1995, um ano caótico e imprevisível. Já se ajeita na poltrona porque hoje é dia de mais uma retrospectiva noventista. Vamos relembrar o que de mais importante, inesquecível e impactante aconteceu em 1995. Fala, noventistas! Aqui é o Noji e começando pelo dia 1º de janeiro, quando o recém-eleito presidente Fernando Henrique Cardoso tomou posse do cargo. Ele foi o 34º presidente do Brasil. Nesse instante, o excelentíssimo senhor presidente Itamar Franco retira a faixa presidencial, símbolo do poder, e a impõe ao excelentíssimo senhor presidente Fernando Henrique Cardoso. O ano ficou marcado por uma sequência de crimes que desafiou a polícia. Leonardo Pareja assaltou um hotel em Feira de Santana, na Bahia, e manteve uma jovem de 16 anos como refém durante 3 dias. Leonardo Rodrigues Pareja é considerado um bandido perigoso. Tem 21 anos, cumpria 38 de pena e fugiu de uma cadeia do interior de Minas. O sequestro terminou bem com a libertação da jovem, mas o sequestrador escapou e passou mais de um mês fugindo da polícia. Leonardo Pareja foi morto meses depois na cadeia, depois de revelar à polícia um plano de fuga de outros detentos. O sequestrador escapa, atravessa 2.000 quilômetros, faz 20 assaltos, põe em pânico a polícia e dá entrevistas. Eu estou esperando a senhora Monte, já tem um bom tempo que eu estou esperando ela. Cada esquina que eu viro, eu penso que ela está. O ano também ficou marcado pelo gravíssimo acidente de carro envolvendo o Edmundo, na época jogador do Flamengo, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, que infelizmente causou a morte de 3 pessoas. Na colisão morreram 3 pessoas e outras ficaram feridas. Edmundo foi condenado a 4 anos e meio de prisão em regime semiaberto. No dia 9 de agosto, um conflito entre um grupo de sem-terra e a polícia militar na cidade de Corumbiara, em Rondônia, causou a morte de 12 pessoas e deixou muitos feridos. 5 pessoas foram condenadas, 3 militares e 2 sem-terra. O caso ficou conhecido como o Massacre de Corumbiara, repercutiu internacionalmente e inclusive serviu de inspiração para a novela O Rei do Gado, que estreou no ano seguinte. Agricultores sem terra fazem caminhada em 22 capitais brasileiras e em São Paulo ocupam a sede do INCRA para exigir a reforma agrária. No dia 12 de outubro, um caso que chocou o Brasil. O bispo Sérgio Von Helder, da Igreja Universal, chutou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em rede nacional. O pastor evangélico usou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para acusar a Igreja Católica de lucrar com a adoração de santos. E diante das câmeras, reforçou seus argumentos com gestos agressivos. Isso aqui não funciona aqui, ó. Isso aqui não é santo coisa nenhuma. Isso aqui não é Deus coisa nenhuma. R$500, meu amigo, isso 5 salários mínimos custa no mercado essa imagem. O momento causou uma onda de indignação e protestos pelo país. Envolveu a polícia e o bispo foi transferido pela Igreja Universal para os Estados Unidos. O pastor Sérgio Von Helder vai ser indiciado. No mundo, uma tragédia que desolou o Japão. Um forte terremoto devastou Kobe, uma das principais cidades do Japão, deixando mais de 6.400 mortos, 35 mil feridos e mais de 300 mil pessoas desabrigadas. É o pior terremoto dos últimos 50 anos. O número de mortos aumenta a cada momento. Parecia que um gigante estava sacudindo o prédio, disse uma testemunha do terremoto que sacudiu o Japão às 5h46 da manhã, horário local. Nos Estados Unidos, mais uma tragédia. Um rapaz de 27 anos foi o responsável por um dos maiores atentados do país. Ele explodiu um carro-bomba em frente a um edifício na cidade de Oklahoma, causando 168 mortes e deixando mais de 600 pessoas feridas. As autoridades dizem que há ainda mais de 200 pessoas dentro daquele prédio. Mas a esperança de encontrar alguém vivo lá dentro vai desaparecendo à medida que as horas vão passando. No Paquistão, outro carro-bomba explodiu perto de um supermercado, matando 36 pessoas e deixando mais de 150 feridos. Um carro-bomba com 25 quilos de explosivos foi detonado num mercado no fim da tarde. O local estava cheio de gente. A explosão destruiu várias lojas e carros num raio de 200 metros. Mas agora a parte das tragédias, o ano de 95 foi muito importante para a tecnologia, mais especificamente para a internet. No dia 24 de agosto, a Microsoft lançou a primeiríssima versão do navegador Internet Explorer. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. Mas o famoso browser da Microsoft não foi lançado sozinho. Ele vinha junto com o sistema operacional Windows 95, que chegou ao mercado e mudou a forma como as pessoas usavam o computer na época. 2 vezes mais veloz,
O Windows 95, desenvolvido pelo maior fabricante de programas de computadores do mundo, chega para revolucionar. Com o super sistema fica muito mais fácil usar o micro. Adeus a tradicional espera para acessar os programas. É ligar o computador e eles aparecem na tela imediatamente. Dá para fazer planilha de custos, ouvir música, escrever um texto, agendar compromissos. Em março foi criado um dos sites mais nostálgicos para quem usava a internet naquela época, o famoso Yahoo. Yahoo has, of course, a photography directory, and in here it says you can look at commercial photographs, contests, or photo exhibits, or photo histories. Inclusive, foi em maio desse ano que começou aqui no Brasil a operação comercial do serviço de internet. Apesar que os provedores de internet só iniciaram as vendas efetivamente dos seus serviços mesmo no ano seguinte. A partir de botões e cliques, que eu vou dando, eu vou navegando por partes inteiras do mundo, em cima de uma rede de computadores. Mas pra você que gosta de navegar no site. No mundo da música, muita novidade. Afinal, foi em 95 que a vocalista Emily e o guitarrista Ben Moody se conheceram num acampamento promovido pela igreja da cidade. Descobriram que tinham gostos musicais em comum e resolveram montar a banda Evanescence. Outra banda que surgiu em 95 foi Slipknot, e já nesse ano gravaram a primeira demo. Quem também chegou com tudo foi a banda Silverchair, lançando seu primeiro disco de estúdio, o Frog Stomp. O rock tava em alta nessa época, já que também foi o ano do primeiro disco do Foo Fighters que levava o nome da banda. No final do ano, o Queen lança um álbum póstumo, o Made in Heaven, com músicas inéditas gravadas pelo Freddie Mercury, disco que explodiu e vendeu mais de 20 milhões de cópias. By the time we were doing these other tracks after Innuendo, we'd had the discussion and we knew that we were totally on borrowed time because Freddie had been told that he wouldn't even make it to that point. Enquanto isso, no Brasil rolou a primeira edição do VMB, lá na MTV, que acabaria se tornando um dos mais importantes prêmios da nossa música. O melhor videoclipe do ano é o da Marisa Monte, segue o seu. O ano foi marcado por grandes hits do pagode, como Corpo Lúcido do Catinguelê, Coab City do Negritude Júnior, É Tarde Demais do Raça Negra e Paparico do Molejão. Aliás, fica aqui uma singela homenagem ao nosso saudoso Anderson, que fez história no pagode. Diga aí no paparico, te papariquei, e se dar um fio no trato e me apaixonei. Diga aí no paparico, mas você nenhum, por favor, amor, não pense que sou 7-1. Entre as mais tocadas nas rádios, também rolou muito axé com Asa de Águia, Banda Eva e Netinho. Já no sertanejo, todo mundo bailou ao som de Jean Giovanni, Christian Ralph, Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo e João Paulo e Daniel. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, seu coração eu me amarrei. 95 também ficou marcado pelo último show da Legião Urbana, com a turnê do álbum O Descobrimento do Brasil na cidade de Santos. E foi no Natal desse ano que a cantora Simone lançou pela primeira vez um disco dedicado totalmente a músicas natalinas. Com o nome de 25 de dezembro, o álbum vendeu mais de 1 milhão de cópias em menos de 2 meses. Então é Natal, e o que você fez? Feliz Natal! Mas a febre de 95 mesmo surgiu no dia 23 de junho, com o lançamento do primeiro, e infelizmente único, disco desses 5 caras de Guarulhos que abalaram todas as estruturas da música. Olha, galera! Saudades ficam, vocês sabem, né? Agora falando de esportes, 95 foi o ano em que Mike Tyson voltou aos ringues. Depois de cumprir 3 anos de prisão, ele venceu o lutador Peter McNeely com apenas 89 segundos de luta. Meus lentes, vamos lá. Esquerda, direita. Sentiu de novo, dobrou os joelhos, entrou à esquerda, o upper vai acabar! E agora, com vocês, Mike Tyson! No automobilismo, Schumacher venceu pela segunda vez o Campeonato Mundial de Fórmula 1 no GP do Pacífico, encerrando o campeonato com 2 provas de antecedência.
O alemão da Benetton conquista a vitória em Aida e conquista o bicampeonato mundial de Fórmula 1. No futebol brasileiro, o Corinthians conquistou pela primeira vez a Copa do Brasil, fazendo uma campanha invicta e derrotando o Grêmio na final. Mas o time gaúcho deu a volta por cima e acabou se sagrando campeão da Libertadores naquele ano contra o Nacional da Colômbia. É campeão, pode gritar, torcedor do Grêmio, faça a sua festa, ela começa aqui e vai se espalhando. Agora, a final do Brasileirão foi de tirar o fôlego. O Santos chegou na final contra o Botafogo e no placar agregado de 3-2 nos dois jogos, o time carioca levou a melhor no ano em que Túlio Maravilha deu show. E além do título, também foi o artilheiro do campeonato com 23 gols. A festa do Botafogo é sua, Túlio! É da estrela solitária de General Severiano! Já a seleção brasileira acabou não tendo um ano muito bom não, depois da conquista do Tetra de 94. O Brasil chegou na final da Copa América contra o Uruguai, mas acabou perdendo nos pênaltis. Vai Túlio, partiu Túlio, pé direito, bateu! Alves pegou! Agora vamos falar de TV. Esse foi o ano que a Globo completou 30 anos no ar, e com isso algumas estreias importantes rolaram, como o Telecurso 2000, que foi o sucessor do Telecurso Segundo Grau. Já em abril rolou a estreia da Malhação, que ficaria durante anos na grade da emissora. Meu sonho é ser uma campeã. Mas se eu ganhar, o meu professor de judô já tá de bom tamanho. Oi? E na mesma velocidade que a Globo estreava programas novos, ela também cancelava alguns clássicos, como por exemplo a Escolinha do Professor Raimundo, que teve seu último episódio exibido em maio. E também foi o fim de uma era, o fim dos Trapalhões na Globo, que teve o programa cancelado em agosto. Enquanto isso, a SBT estreava na sua programação o SBT Repórter, a Record trouxe o programa Tarde Criança com a Mariane e no dia 20 de julho entrava no ar o canal católico Rede Vida. Recebe com alta qualidade a programação da Rede Vida de televisão, o canal da família. Já as novelas que embalaram os brasileiros vieram de todas as emissoras. O SBT apresentou ao Brasil a novela Sangue do Meu Sangue, já a Band apostou na Idade da Loba, enquanto que a Manchete estreou Tocaia Grande em outubro. Tocaia Grande, forte, sensual, diferente, uma superprodução que marcará uma época. Enquanto isso, a Globo estreou as novelas História de Amor, Explode Coração, Cara e Coroa, Irmãos Coragem e a sensacional A Próxima Vítima, que no seu último capítulo alcançou uma audiência de 64 pontos. Uma das maiores audiências da história da TV brasileira. Nesta sexta, você vai desvendar um grande mistério no último capítulo de A Próxima Vítima. Nos cinemas, a grande estreia do ano foi, sem dúvidas, Toy Story. O primeiro longa-metragem de animação lançado pela Pixar, que começava ali um grande legado. Toy Story, um mundo de aventuras. Amigo, estou aqui. E falando em animação, a Disney também lançou nos cinemas um de seus maiores clássicos em 95, Pocahontas, que ficou no top 5 de maiores bilheterias do ano. Complete sua coleção com este sensacional clássico Disney. Tenha Pocahontas em vídeo para sempre. As continuações também estavam em alta nesse ano, com Batman Forever, Duro de Matar 3, A Vingança e Ace Ventura 2, Um Maluco na África, surfando na onda da fama do Jim Carrey. Sou bom demais! Aliás, o ano foi ótimo pra comédia e também pros filmes de ação. Destaque pro clássico Jumanji e também a estreia de Gasparzinho nos cinemas. Já a pancadaria e os pipoco comeram solto em 007 contra GoldenEye, Waterworld, O Segredo das Águas, 12 Macacos e o inoxidável Mortal Kombat. Outro sucesso de 95 foi Coração Valente, épico medieval, protagonizado pelo Mel Gibson, que explodiu nas bilheterias do mundo. Filhos da Escócia! Eu sou William Wallace. William Wallace tem 2 metros de altura. Sim, eu ouvi falar. Filmes são ótimos! Bom, e o que será que rolou no mundo dos games em 95? No ano anterior, o Saturn foi lançado apenas no Japão, então foi só em 95 que o mundo conheceu o novo console da Sega. Sega Saturn é do outro mundo. E a mesmíssima coisa rolou com a Sony. Ela lançou no Japão o lendário PlayStation 1 no dia 3 de dezembro de 94, e que só começou a ser vendido em outros países no ano seguinte. PlayStation da Sony também com um baita preço, R$650,
E vem um game também. Mas a era 16 bits ainda tava com tudo. Vários lançamentos saindo para Mega Drive, como o clássico Comix Zone, um dos games mais elogiados do console, mas a Nintendo não deixou barato e lançou para Super NES Donkey Kong Country 2 e um dos RPGs mais aclamados da história, Chrono Trigger. Só magia top, Rogerinho. Mas 1995 também foi marcado por grandes perdas no esporte, na televisão e na música. No dia 15 de setembro, o Brasil perdeu um dos maiores, mais divertidos e reverentes humoristas do país. Lírio Mário da Costa, o eterno Costinha, faleceu aos 72 anos, vítima de um efizema pulmonar. Por isto, ao ser religioso, eu peço muito a Deus, se um dia tiver que me levar, não me deixe sofrer. Também com uma vibrante veia humorística, nos despedimos de Von Cury. Cantor, ator, dublador, um artista completo. Faleceu aos 67 anos devido à insuficiência respiratória. Na televisão, no teatro, no cinema, a imagem de simpatia, do sorriso no rosto, acompanharia Von Cury durante toda a carreira. Na Fórmula 1, o mundo sentiu a morte do argentino Juan Manuel Fangio, que dominou a primeira década do esporte, sendo pentacampeão mundial. Faleceu aos 84 anos devido a complicações de uma broncopneumonia. Todo esse carinho, toda essa saudade se justificam porque Fangio foi o maior ídolo da história do esporte argentino. Outros foram até tão brilhantes quanto ele, mas não tão bem-sucedidos em outras áreas da vida. Além disso, foi também nesse ano que faleceu o empresário Adolfo Bloch, fundador do Grupo Manchete. Na década de 50, começou com a clássica revista Manchete, que fez história, depois migrou para rádio, com várias emissoras da rede Manchete espalhadas pelo Brasil. Seu último triunfo foi investir tudo o que tinha na TV, buscando criar uma emissora que pudesse levar conteúdo de alta qualidade de graça aos brasileiros. Nascia assim a nossa saudosa e gloriosa rede Manchete de televisão, o grande legado de Adolfo Bloch. Adolfo Bloch já não está entre nós. Ele nos disse adeus esta madrugada. E hoje, o programa de domingo não pode oferecer alegrias e atrações. É que um vento frio e cortante, varre passarelas e todas as casas de espetáculos do mundo. Só tristeza e uma saudade difícil de suportar. Saudade que chega a doer. Obrigado por tudo, Sr. Adolfo. E o programa desta noite é mais do que nunca dedicado ao senhor. Descanse em paz. Adolfo Bloch.